Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, meu nome é Ana Paula Emendorfer, vocês sabem, ou pelo menos a maioria sabe, né, que eu sou professora de filosofia e lógica e no momento estou ministrando aulas para o EAD da UFPEL, curso de licenciatura em filosofia UAB. Então, gente, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre um filósofo que particularmente eu gosto muito, porque foi a partir dele, do Frege, que eu fiz o meu livro sobre a minha dissertação, né? Frege e Carnap, que aliás alguns de vocês já têm me pedido, a Recilda. Um beijo, Recilda, não te preocupa que eu não esqueci de ti. Eu vou te mandar o livro assim que um dos nossos professores irem ao polo, eu envio o livro. E o Carnap eu tenho um carinho muito especial. Porque, gente, o Carnap ele fez uma teoria da intenção e extensão. O que é isso, professora Ana Paula? Bom, a intenção seria o sentido do Frege. E a extensão seria a referência do Frege. Carnap, Rudolf Carnap, um alemão, que, para aí gente, vou ter que botar o óculos, porque vocês sabem como é que é, né? Vou dar a bibliografia dele aqui. Rudolf Carnap nasceu em 18 de maio de 1891, século XIX, em Santa Mônica, 14 de setembro, e aí 14 de setembro de 1970 ele faleceu, ou seja, ele faleceu com 79 anos. Filósofo alemão que trabalhou na Europa Central antes de 1935 e nos Estados Unidos posteriormente. Foi um dos principais filósofos da onde, vocês adivinhem? 1, 2, 3, do Círculo de Viena, que eu já tenho falado, né? Ou positivismo lógico. Um pouquinho sobre a sua vida. Isso eu tô tirando da Wikipédia, tá, gente? Eu sei que a gente aconselha vocês não usar a Wikipedia, porque as informações às vezes não são tão corretas, mas dá para pegar alguma coisa. O Carnap, gente, ele nasceu, né, numa família do norte da Alemanha que foi muito humilde até a geração dos seus pais. Ele iniciou sua educação formal no ginásio de Barmen e de 1910 a 1914 ele estudou na Universidade de Iena. Eu acho assim que se fala, né? É com J, mas a pronúncia que a gente fala é Iena, né? Pretendendo escrever uma tese em física. Então, assim, ó, o Carnap era físico e também filósofo, porque ele era um daqueles filósofos do Círculo de Viena que queria transformar a filosofia em ciência. Vou tirar o óculos um pouquinho. Para quê? Porque ele achava, assim como os outros, que a filosofia poderia ter um caráter, como é que eu vou dizer para vocês, universal. E vocês sabem, né, que a filosofia como tipo de conhecimento não tem como ter um caráter universal. Aliás, é praticamente impossível que a filosofia tenha um caráter universal. Por quê? Porque há muitas perspectivas, não é opinião, tá, gente? Porque uma questão de opinião, liberdade de expressão, são outros 500. A gente está falando aqui de posicionamento filosófico, que o que as pessoas têm que entender de uma vez por todas é que a filosofia não é uma questão de opinião. Cada filósofo tem o seu ponto de vista, tem a sua perspectiva. Do Carnap, ela mudou um pouco de acordo com as suas fases. Ele tinha 3 fases. Bom, tá aqui o livro que eu falei pra vocês. Eu não gosto de fazer muito marketing, né? Mas dessa vez eu vou ter que fazer, porque a maior parte das aulas tem a ver. Então é o significado em Frege e Carnap, tá? A capa fui eu mesma que criei, com o designer do meu cunhado. Olha aqui, ó. Vou até explicar pra vocês o que significa. Não existe apenas o caminho da lógica, tá? Nós temos vários caminhos na vida, como vocês sabem, e não existe o único caminho, não é a da lógica. Por que tem 3
setas, que a gente pode escolher para qualquer uma delas. E claro que não podia faltar, na volta tem todos os simbolismos lógicos, porque aqui eu falo de lógica simbólica, que é a lógica matemática, cujo pai é o Frege, como vocês bem sabem. Bom, então vamos lá para as fases do Carnap. Opa, cadê o livro novinho, né, gente? Aqui, na minha unidade 2. Importância de Carnap no Círculo de Viena, página 68. Ah, mas antes eu ia falar sobre as fases, né, gente? Só um pouquinho que eu já vou dar as fases para vocês. Aqui você já sabe que é a página 68. Nas fases a gente tem no livro famoso dele... Livro não, perdão. No seu famoso artigo, Os Pseudos Problemas da Filosofia. Aqui, ó. Schillig Carnap. Como vocês bem sabem, Schillig foi o líder do Círculo de Viena. Tá certo? E aí a gente tem a coletânea de textos do Schillig e a coletânea do Carnap, tais como Empirismo, Semântica e Ontologia, Significado e Sinonímia nas Linguagens Naturais, Pseudos Problemas da Filosofia, Testabilidade e Significado e o Caráter Metodológico dos Conceitos Teóricos. Vamos lá para os pseudos problemas, então, que é onde ele fala das suas 3 fases. Aqui está. Aqui está contido as 3 fases, mas, perdão, gente, a gente vai falar não em fases, mas na realidade no sistema epistemológico do Carnap, que ele é de baixo para cima. A gente tem primeiro os objetos autopsicológicos, depois tem objetos físicos, depois tem os objetos heteropsicológicos e depois, por último, tem objetos culturais. Então, se a gente fosse fazer uma pirâmide, na base da pirâmide são os objetos autopsicológicos, né? E tem a ver com as nossas vivências, com as vivências que a gente tem. Passando para os objetos físicos, a gente tem com aquelas coisas que a gente lida no dia a dia. Qualquer coisa que a gente lide no dia a dia, certo? Aí aqui, objetos heteropsicológicos tem a ver com o indivíduo em si, no seu singular, e depois com o coletivo. Vamos dar uma olhada aqui o que ele fala sobre, tá? Os objetos no interior de cada um destes níveis podem, por sua vez, ser organizados segundo sua redutibilidade epistemológica, que é isso que propõe o Círculo de Viena. O resultado final é um sistema de objetos ou conceitos científicos que, de poucos conceitos básicos, passo a passo, conduz em uma construção a todos os outros conceitos. Nesse sistema, cada conceito que se pode tornar o objeto de um enunciado científico tem um lugar definido. A organização dos conceitos nesse sistema tem uma dupla importância. Para começar, todo conceito é epistemologicamente secundário relativamente ao conceito que está abaixo dele, como indicamos para os 4 níveis fundamentais. O que eu estou falando com isso, né? Olha só, a base, objetos autopsicológicos, certo? Depois objetos físicos, os heteropsicológicos, depois que vem objetos culturais, é isso que ele quis dizer. Além disso, pode-se definir todo o conceito, isto é, pode-se dar uma descrição definida dele, fazendo referência somente aos conceitos que está abaixo dele. Logo, o sistema é também um sistema derivacional, isto é uma Ana Paula. Genealogia de conceitos.
Não consideraremos isto mais detalhadamente neste momento. Sim, assim como eu aqui. Agora sim eu vou mostrar para vocês as fases que tá no meu livro, certo? Primeiro, tenho que dizer para vocês que essa fase dos objetos que eu falei para vocês é a fase fenomenalista. A fase fenomenalista constitui, segundo Stein, a primeira fase de Carnap e é marcada por seu livro Aufbau, de 1928. Segundo Carnap, o objetivo da epistemologia é demonstrar e justificar o conhecimento como algo verdadeiro, autêntico, sobretudo por meio de um encadeamento de conteúdos os quais uns são deriváveis de outros, até chegar aos conceitos mais fundamentais. A ideia é esclarecer elementos essenciais acerca do conhecimento. Para tanto, utilizou o método baseado no reducionismo fenomenalista. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Aqui foi a minha interpretação, tá? Que tá no texto do meu livro, página 70, que claro que acaba sendo mais fácil da gente visualizar as coisas, porque vocês sabem, né, gente? Puxa vida, ele viveu lá no século XIX até o século XX, tudo bem. Mas claro que tem os termos técnicos e tudo, e não tem como a gente avaliar o que ele de fato quis dizer, não. A gente consegue avaliar. Mas a gente tem que analisar com uma linguagem mais corriqueira, que seja compreensiva universalmente, certo? Agora eu vou ver para vocês as fases dele. Bom, a sua fase fenomenalista é a primeira, a fase sintática é a segunda e a terceira fase é a sua fase semântica. Aí vocês vão me perguntar assim, tá, professor, o que ele tem a ver com Frege? Já vou falar porque tem a ver com a fase semântica. O que ele quis na realidade na fase semântica? Na realidade o Carnap quis na sua fase semântica, falar sobre significado. Significado de quê, professora? Dos objetos em geral. Como vocês sabem, filosofia, falando em objetos gerais, tem a ver com nós, seres humanos, objetos abstratos como os números, objetos concretos e outros tipos de objetos abstratos, como é no sentido amplo da palavra. E é aí que ele chega com Frege. Por isso que eu falei para vocês que as minhas aulas estão todas tendo um encadeamento lógico. Eu já falei do Frege, sobre a noção de significado, sobre sentido e referência. Agora eu vou falar do Carnap, sobre intenção e extensão. Ah, e uma coisa muito importante, quando eu falo intenção, é com S, não é com C cedilha. Porque não tem a ver com a intenção como estado, evento mental. Tem a ver com a intenção de intensidade da física, do termo físico. Como eu bem falei para vocês já, o Carnap era um físico. Então, continuando, a sua intenção com S tem a ver com o sentido do Frege. Como assim, professora? Bom, muito simples. O Frege dizia que o sentido de um objeto tinha a ver com o seu modo de apresentação. E a sua referência era o próprio objeto, certo? Por enquanto nós só trabalhamos para não confundir demais, não encher a cabecinha de vocês com a questão de frases, certo? E com a questão de termos individuais como nomes próprios, certo? Voltando aqui, agora eu vou ter que ler de novo, né? Como vocês sabem. Vamos lá. Ó, bem bonitinha. A intenção para Rudolf Carnap refere-se ao seu método semântico, desenvolvido em significado e necessidade, outro artigo que ele tem, que analisa o significado das expressões em termos da sua carga de significado, o conceito ou a classe de objetos que representa, em contraste com a sua extensão, que é o conjunto de objetos a que se refere. Carnap usou a intenção para analisar sentenças, crenças e para construir um sistema de lógica modal onde a L-equivalência, no caso seria equivalência lógica, né, lá da lógica simbólica, era fundamental para a substituição
de termos sem alterar o valor de verdade de uma sentença. Então, continuando. O método de extensão e intenção. A extensão refere-se ao conjunto de objetos que um termo designa ou à classe de objetos que pertence. Por exemplo, a extensão de pássaro é o conjunto de todos os pássaros. Essa é a extensão do Carnap. A intenção para o Carnap refere-se ao conceito, propriedade ou função. Mais uma vez essa palavra função aparece, gente, que é muito importante, que mais adiante eu vou falar sobre ela melhor quando eu falar de novo da minha ídola, a Rufimílica, certo? Aí continuando aqui, ou função, que em um termo que expressa, para Carnap a intenção de um termo é o que ele carrega em termos de significado, o que ele é independente de fatos empíricos. Agora vamos ver as aplicações da intenção em Carnap. Na análise semântica, o método de extensão e intenção foi criado para fazer uma análise semântica da linguagem, especialmente de expressões que são designadoras, como sentenças declarativas, predicados e termos singulares, aquilo que eu já falei em outras aulas. A lógica modal, no caso para Carnap, aplicou este método para analisar a lógica modal e as modalidades como necessidade e possibilidade, através da noção L-equivalência. O L, como vocês perceberam, né, tem a ver com a questão da modalidade. E aí, bom, eu não vou continuar lendo aqui, porque aqui eu peguei algo gerado pelo IA, porque a inteligência artificial é muito boa, né, mas é boa quando é bem usada, como eu já disse para vocês. O que eu tinha para dizer para vocês sobre o Carnap era isso. Espero que tenha ficado compreensivo. Qualquer coisinha vocês podem me procurar, podem me escrever, podem mandar o WhatsApp. Assim que eu puder eu respondo para vocês. Vocês já sabem como é que eu sou. E aí, agora fica para nossa webconferência para a gente discutir um pouquinho mais sobre esse gênio que se chama Rudolf Carnap. Para mim, termino hoje assim. Um grande beijo no coração de vocês e que nós tenhamos um ótimo final de semana. Bye! Uma boa semana também, né, gente?